Ouvir a Terra Nativa FM, a gente vai deixar aqui no link, na descrição, o link do site da Rádio Terra Nativa FM, e você pode ouvir também pelo aplicativo Radiosnet, ou baixar o aplicativo da rádio para você acompanhar a gente aqui. Vamos lá, vamos chamar o Gabriel? Vamos chamar o Gabriel Henrique. Já está aqui, ó, o nosso Gabriel Henrique. Ele é santista de coração, mas torce também para o Atlético como uma segunda opção. Quando o Santos não vai bem, ele torce para o Atlético. Quando o Atlético não vai bem, aí ele fica sem opção, né? Olá, boa noite. Seja bem-vindo, Gabriel Henrique. Olá, Wilson. Olá, amigos do Rede Pioneiro Esporte. Aqui, Gabriel Henrique. Vamos falar um pouquinho das notícias, péssimas notícias do Santos Futebol Clube nesta semana, né, que nós tivemos. Tivemos a estreia no Brasileirão contra a Chapecoense e mais uma rodada do Campeonato Paulista contra o São Paulo. A gente vai trazer as informações e também alguns questionamentos, né, porque a gente vê aí um paradoxo santista. Desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda, a gente pode perceber que nós temos um time que joga redondinho, né, que parece ser bem treinado, mas que não vem vencendo, principalmente por falhas individuais e um pouco também do conservadorismo de Juan Pablo Vojvoda, né. Quando a gente vê ele fazendo alguns testes, faz uma diferenciação no time, acaba que, por falta de elenco, por erros individuais, o time também é derrotado. E hoje também falar um pouquinho, né, de quem é a culpa disso, né? A pergunta de hoje. Onde está a diretoria nessa hora? Falta urgência para o Santos, né? Porque a gente já está aí numa fase do Paulistão de que se não entrar na zona de classificação, não vai passar para a próxima fase. Isso de não passar para a próxima fase também tranquilo, né? Ainda se não for rebaixado, né? Então, nós temos um time que hoje tem um prazo de validade bem curto, né? E alguma coisa realmente precisa ser feita. Bom, vamos começar aí pela estreia no Brasileirão, Santos e Chapecoense, fora de casa, né? A gente pode dizer que o placar não refletiu o jogo, né? Até porque a gente pôde observar pelos números que o Santos foi um time muito melhor do que a Chapecoense, né? Por exemplo, em números de finalizações, o Santos teve 20 finalizações, enquanto a Chape teve menos de 10 finalizações. Jogou muito bem, um time redondo, muito bem treinado, um time que entrou diferente do que costumava entrar em relação à escalação, né? Mas que ainda assim a gente pôde observar, claro que com alguns adendos individuais ali logo no primeiro tempo, como o Cabageiro na ponta direita, a gente pôde observar que apesar dele, né, o time ainda jogou bem. Vou falar primeiro dos destaques positivos, né? Claro, Gabriel Brazão, não se pode nem dizer muito sobre ele, né? É de longe o melhor jogador do time. Mas a gente tem que citar aí Gabriel Menino e Barreal, que foram quem fez os gols. Gabriel Menino jogou muito bem no meio de campo, foi assim, tem sido, né, um jogador que fez a diferença. Abre parênteses aí nessa janela que a gente está falando do primeiro jogo, né? Vamos falar depois contra o São Paulo. E Barreal também, claro, foi o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado, é um jogador que realmente fez a diferença também no time desde que chegou. Nós temos aí também um outro destaque positivo para Miguelito, né, que foi de um jogador que com o Fábio Carille não tinha nem oportunidade de jogo, que acabou sendo emprestado para o América Mineiro e agora retornando muito bem, né? Não sei se o Santos está querendo dar uma vitrine para fazer a venda do Miguelito, mas olha, é um jogador que na seleção boliviana a gente já via ele jogando bem, mas agora no time também está funcionando. No meio de campo, João Schmidt fez uma boa atuação contra a Chapecoense, né, substituindo aí o William Arão na volância, né, um pouquinho mais ali para trás, e foi muito bem. Ele é um volante assim, de muita profundidade, né, então ele encontra alguns passes que acabam definindo gols, por exemplo. Vamos lá, vamos falar do problema, vamos falar de Vojvoda e da sua defesa. Primeiramente, né, falando de Vojvoda, que começou com uma escalação estranha, como eu disse. Cabageiro foi colocado, né, já era um jogo que já vinha sendo já é um jogador que já vinha sendo criticado anteriormente, principalmente pela torcida, mas que ainda assim foi colocado como titular. Não rendeu, saiu, né, cedo do jogo e tá tudo bem, né? Não foi horrível como ele foi na última partida que ele jogou como titular, mas o Vojvoda viu, não deu certo, já saiu. Agora, o maior problema foi Alexis Duarte, né? Inclusive eu criticava um pouco o Vojvoda por causa disso. Ele nem relacionava o Alexis Duarte, que é um zagueiro da seleção paraguaia, né? Titular na seleção paraguaia, mas que bom que ele não relacionava, porque entrou e cometeu erro em 3 dos 4 gols que a Chapecoense fez.
Vamos falar da questão técnica, né? A gente pôde observar, né, o técnico da Chapecoense, quando fez substituições, ele foi ousado, né, um técnico realmente que teve uma visão de jogo diferente. Ele tirou zaga para colocar ataque, ele estava com um esquema de 3 zagueiros, desmontou o seu esquema e colocou mais atacantes para ganhar realmente. E foi o que funcionou, foi o que fez a diferença, né? Já o Vojvoda, não só nesse jogo, mas em vários jogos, ele mostra que ele é conservador, né? Sempre que ele coloca ataque, ele compensa na defesa. Então, isso pode ser um problema, né? Essa ousadia do Vojvoda também. Bom, conclusão do jogo, tá? Pra gente ir pro próximo ponto. O Santos não ganhou porque erros individuais, como sempre. A zaga é um problema crônico de Santos Futebol Clube, desde a saída aí de Joaquim e Jair, que foi pro Botafogo, 2 zagueiros aí ótimos, Jair, menino da Vila, inclusive, né? E a gente pôde ver que, pelo menos nesse jogo aí, a arbitragem não errou também, foi uma arbitragem muito tranquila, assim, no Brasileirão, foi muito de boa mesmo, e não errou, o futebol foi jogado, o Santos jogou bem, mas erros individuais, mais uma vez, crucificaram o Santos Futebol Clube. Tá bom, vamos lá, vamos falar de Paulistão, Santos e São Paulo, clássico bonito, clássico de respeito entre os clubes, né? E a máscara de tudo isso caiu, né? Tudo isso que eu falei, esse jogo bonito, não existiu mais. 2-0 ficou baratíssimo, foi uma grande humilhação, uma humilhação elegante que o São Paulo fez no Morumbis, né? E parecia um jogo assim de adultos versus crianças, né? A gente tem aí Gabriel Menino, que foi um destaque super positivo no jogo anterior, e que foi menino, né? Acabou sendo expulso aí por uma questão extremamente infantil, né? Ele levou um cartão amarelo porque ficou nervosinho, né? E chutou a bola na cara de um jogador do São Paulo, acabou ali criando uma confusão, e depois deu um carrinho completamente desnecessário para tomar o vermelho, né? Nós tivemos aí também algumas pessoas, alguns jogadores aí que são considerados excepcionais, né? E que parece que não entraram no jogo, né? Por exemplo, o Zé Rafael é um volante muito bom, ele faz a diferença no time, mas que chegou e ficou andando no campo, não sabia o que fazer, parecia que estava cansado, parecia que não se importava com nada. Nós temos aí contratações milionárias, como é Roleiser, né? Que parecia também com preguiça, é um jogador que custou muito caro e que não rende o valor que ele custou, até porque a gente vê que quando ele entra no jogo ele fica ciscando, né? É um jogador assim, muito estranho, sabe? É um jogador que parece um cara muito bom de bola, mas que no Santos não está rendendo, né? Mais uma vez o Santos dependeu de Gabriel Brazão, né? Fazendo grandes defesas, mas também dessa vez fazendo cera, porque se não fizesse cera, a goleada poderia ser de 5 ou 6, né? O time não trocou passes, o São Paulo nem deu espaço para o Santos fazer isso, né? A gente pode ver que foi realmente um amasso do time do São Paulo, que vinha numa baixa, né? E que agora, depois teve o jogo contra o Flamengo, né? Venceu no Brasileirão, na primeira rodada do Brasileirão, e agora contra o Santos, realmente foi muito bem. Destaque para o goleiro Rafael também, que pegou uma bolaça do Barreal, que olha, poucos goleiros sabem fazer isso no futebol brasileiro, e o Rafael é com certeza um dos melhores também dentro do futebol brasileiro. Bom, os torcedores também estão cansados daquelas substituições do Vojvoda, como tirar alguns jogadores que vão bem e colocar outros que são terríveis, como por exemplo Lautaro Dias, né, que é um centroavante que particularmente eu acho que é um jogador raçudo, é aquele cara que corre atrás, né? Mas a torcida realmente não gosta dele porque ele não tem técnica nenhuma, né? A bola chega no pé dele, ele parece uma ameba e perde a bola sempre. Outro destaque também foi a colocação de Escobar, tirando aí o menino da Vila Vini Lira da lateral esquerda, e que Escobar também não agrada. Também, minha opinião particular, é um lateral muito defensivo, que realmente consegue fazer bons desarmes no jogo, então ele funciona muito bem para isso, mas é a mesma questão do Vojvoda sempre. Coloca ataque, mas compensa sempre na defesa, então essa posição conservadora do Vojvoda pode estar trazendo um problema grande nos jogos do Santos. Tem que destacar também a estreia do Rony, né? E assim, o que eu posso destacar do Rony, ele é um cara raçudo, como a gente esperava que fosse. Bom, nós temos um ponta agora, né? Porque ficar colocando Lautaro na ponta esquerda não estava funcionando. Pelo menos tem alguém para jogar na posição, né? E alguém que se equipara ao nível do Guilherme, que foi pro Dinamo Houston, né? E
também destacar, né, nessa estreia do Rony, né, que ele deu uma bicicleta. Então, se não tivesse bicicleta, não seria o Rony, né. Bom, acho que não tem muito mais do que a gente falar também em relação a esse jogo contra o São Paulo, né, a humilhação foi pública, todo mundo viu, e só tem que parabenizar o time por não ter levado 5 ou 6 gols nesse jogo, né, realmente poderia ter sido muito maior o placar. A gente tem que falar um pouco da raiz do problema, né, eu acho particularmente que não dá para colocar tudo na conta do Vojvoda, apesar dele ter esses erros, principalmente desse conservadorismo que eu falo, mas ele não tem elenco, né. Ele não tem jogador, né? Então, por exemplo, ele precisa tirar um camisa 9, que é o Gabigol. Quem que ele vai colocar? Ele só tem um Lautaro, ou algum menino da Vila, que são meninos bons, mas são inconsistentes, principalmente quando sobem pro futebol profissional, né? E daí vem aquela questão, os nomes de Marcelo Teixeira e Alexandre Matos são os principais culpados dessa situação do Santos, né? Só que eu acho que o pior cadê a urgência deles, né? A gente tem milhões gastados em jogadores, né? Como Alexis Duarte, o próprio Cabalheiro, até o Adonis Frias, que vem fazendo algumas partidas boas, mas assim, os nossos rivais, eles gastam até menos que o Santos e conseguem jogadores mais eficientes. Posso citar o exemplo do Marcos Antônio no São Paulo, né? Foi um jogador mais barato e que, assim, é o cara do jogo, né? Movimentou o time do São Paulo, fez o time do São Paulo acontecer, né? E a gente tem hoje no Santos o jogador ruim que se esforça e o bom que não corre. Então, assim, tá bem complicado. Né, o Santos tem que ter uma urgência, porque o prazo de validade é curto, o risco de queda no Paulistão é real, né, e tem que dar a cara e admitir realmente que a gente precisa de um novo elenco. Bom, se tudo continuar assim, eu acho que vai ser mais um ano de briga aí contra o rebaixamento, tanto no Brasileirão e agora no Paulistão também, né. Vamos rezar para que essa semana seja uma semana que dê um start e que a diretoria pense em alguma coisa para ser feita, né? Bom, agora eu quero perguntar para vocês, né? Tem Santos e São Paulo, dessa vez na Vila Belmiro, né? Eu lembro aí, se eu não me engano, o último jogo foi 3-1, né, para o Santos. O Santos tende a jogar bem na Vila Belmiro e eu quero saber de vocês aí, do Rede Pioneiro Esporte, qual é o placar? Santos e São Paulo na Vila Belmiro, quarta-feira. Abraço e até mais. Tá aí o nosso querido Gabriel Henrique da Terra Nativa FM fazendo uma análise, que análise, hein? Análise longa aí do Santos, Sol Barbosa. Peraí, deixa eu dar boa noite pro Cezinha. Cezinha chegou aí. Sol Barbosa para poder falar bem aí se o Gabriel falou bem ou não. Boa noite, Cezinha. Primeiro, boa noite, César. Boa noite, Wilson, boa noite, Barbosa, boa noite, internautas aí, um bom domingo a todos, um domingo feliz aí, campeão da Taça do Brasil, que aí, mano, tudo bem, não ganhamos, mas não levamos, né, que foi essa saidinha de banco lá do Memphis, mas tá tudo certo, o que importa é o título pra nós